Olha só, gente, considerando tudo que a gente conversou, dialogou, escutou, falou nesses últimos dias, e considerando que esse evento, além de trazer um olhar sobre o PDB nos últimos anos, o que tem acontecido, os resultados, as pesquisas e tudo mais, ele também tem uma intenção de olhar o PDB inserido na paisagem e olhar o PDB para os próximos anos. Muito do que foi dialogado, conversado, apresentado, nós registramos e vai ser usado num relatório de apontamentos do que é o desdobramento dessa nossa conversa para a equipe de coordenação do projeto. Porém, a gente tem pessoas que são mais tímidas, a gente tem perguntas que talvez não tenham sido mais elaboradas, e a gente gostaria de, agora, mergulhar e aprofundar ainda mais essa chuva de ideias, esse toró de parpite, né? Separando vocês em grupos e colocando algumas perguntas para serem discutidas nesses grupos menores. A Ana já pensou ali a separação desses grupos, de tal forma que a gente faça uma mistura entre vocês. E eu quero apresentar quais são essas perguntas. Cada grupo vai receber um papel de flipchart ou mais, se precisar tem mais, tarjetas, que a gente tem bastante, o papel com as perguntas e um conjunto de gente para trocar ideia. Então, vocês vão receber papel, caneta e cérebros, além da pergunta. Então, para poder pegar um monte de ideia e vão ver o que isso vai virar, encaminhamentos possíveis e provocações necessárias à coordenação do PDB. Eu vou ler as perguntas que vocês vão trabalhar, que a gente pensou a princípio, e também deixo aberto, caso vocês achem que tenha alguma pergunta que faltou. As perguntas que nós elaboramos são 8. Elas são, primeira pergunta, devemos ou não fazer reisolamentos periódicos? Por quê? Isso a gente conversou bastante, mas a gente quer escutar outros olhares, escutar o olhar de todo mundo, né? Segunda pergunta, quais caminhos estratégicos o PDB-FF deve buscar em sua inserção e interação na paisagem maior do Distrito Agropecuária da SUFRAMA? Terceira pergunta, quais as linhas desejáveis de interação do PDB-FF com os atores sociais locais da paisagem? Quarta pergunta, como transformar o conjunto de informações e conhecimentos do PDB-FF em ações de ensino-aprendizagem? E aí, seja formação, extensão, materiais pedagógicos a serem produzidos, e vai ficar livre para vocês sugerirem, né? Quinta pergunta, que perguntas estratégicas o PDB-FF deve buscar responder nos próximos, colocamos um número aleatório de 30 anos, mas vocês podem desvirtuar isso e puxar para 5 anos, 10 anos, e é livre, viu, gente? De verdade, isso assim, é só uma provocação para captura de ideias. A sexta pergunta, com que projetos outros o PDB-FF deveria buscar integração? Como fazer essa integração? Sétima pergunta, que apontamentos o PDB-FF pode oferecer sobre alternativas regionais de desenvolvimento baseado em bioeconomia? E a oitava pergunta, o PDB-FF deve considerar possibilidades de expansão em sua área de atuação geográfica, considerando os perímetros urbanos da região metropolitana de Manaus, Balbina, outras regiões? Essas foram as 8 perguntas que queríamos que vocês discutissem. Mas a gente também coloca aqui, se vocês acham que tem mais alguma pergunta que faltou, que deveria ser colocada, sintam-se livre e tragam isso para dentro do grupo de vocês. Aí no grupo de vocês, tem uma 9ª pergunta aqui que a gente acha importante, vamos anotar ela e vocês trabalhem. Podemos seguir nesse caminho? Vamos nos separar? Então, uma para cada grupo. A gente vai fazer 4 grupos de 5 pessoas. Vai dar menos? Ali a turma online vai ser mediada por essa nossa dupla. Não, já está na mão. Já está na mão. Vai lá para o próprio mundo online. Separe os grupos, Ana, pode ser? Sim. Oi, pessoal, boa tarde. Eu acho que a ideia é a gente separar, por exemplo, quem é muito PDB, não ficar todo mundo junto, quem é muito só do IMPA, assim, meio mesclar. Então, se a gente vai fazer 4 grupos... então, a gente está em 3, 6, 5, 12, 16, 3 grupos de 5, né, e um de 6.
Então, por exemplo, aqueles dois ali que estão sempre em dupla não podem ficar juntos, pode separar já. Os dois meteorologistas já separam em cada grupo. Aqui também, casal, o fã já separa. O pessoal lá do Rio Preto, da Eva, também, cada um num grupo. Oi. Mas aí o sorteio não vai funcionar para separar assim, né? Não, porque vai acabar caindo pessoas. Oi? São Três grupos. Aí depois qualquer coisa a gente muda, né? E aí a gente recaminha. Tá. Então, 1, 2, 3. Cada um tem que. Então, aí vocês têm que gravar o número que eu vou dar para vocês. Então, ó, fio. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quem é número 1 vem para cá, número 2 para cá, número 3 para cá. Pronto. 1 é o fio. Ali, ó, são o pessoal ali de trás. Quem tá no grupo 3? Tem mais papel, viu, gente? 2 é ali. É, o pessoal vazou, mas eu fiquei sem grupo, eu posso vir aqui. Número 1 é lá. Qual é teu número?
Vamos que vamos. Vocês tiveram aí um momento de diálogo rico, amplo, dedicado. E agora a gente dispersou. Gente, retomando aqui, por que a gente está fazendo isso? Vamos lá. Nós olhamos um monte de coisa feita pelo PDB. Segunda e terça-feira, nós fizemos essa volta, essa retomada de uma discussão que, pelo que eu entendi, não acontecia há muito tempo, e aconteceu a apresentação de várias pesquisas, e a gente viu o PDB em toda a sua grandeza. Ontem, a gente viu o PDB no seu diálogo com a paisagem, considerando também a paisagem institucional, os atores sociais e as possibilidades e perspectivas de futuro. Hoje, a gente trouxe alguns caminhos, tanto dos pareceristas, dos revisores, sobre tudo o que aconteceu, quanto de perspectivas específicas no universo das formações e capacitações. Agora, a provocação era que a gente usasse esse universo de pessoas tão qualificadas para dar ideias que depois vão ser levadas lá para a coordenação do PDB para a reflexão de caminhos a serem tomados. Isso vai balizar, inclusive, as decisões do que vai ser parte da discussão na reunião com a SUFRAMA, lá no dia 28. Então, a gente agradece enormemente por esse trabalho coletivo, vocês estão trazendo um monte de ideia daqui para frente. Então, de antemão, muito obrigado pelo esse trabalho, essa dedicação de todo mundo. Dito isso, vamos ver o que vocês falaram, né? O que vocês trouxeram. E aí vamos começar com esse grupo aqui. Bom, gente, vou falar os nomes do pessoal do grupo. Então, nosso grupo era eu, a Ana, Flávia Santana, Dadão, o Zé Combi e o Ricardo. Tá, então, a gente escreveu só algumas palavras para lembrar qual era a pergunta. Então, sobre a pergunta, a primeira, que era se a gente deve continuar ou não fazendo o reisolamento, né, dos fragmentos. Então, a gente acha que sim, mas sem a utilização de fogo, com correntão. Aí, se o grupo... tem umas provocações, então não sei se a gente vai ter comentários no meio, ou se a gente lê tudo e... Lê tudo e depois a gente abre. Tá bom. Eu vou lendo, então, e se alguém quiser complementar alguma coisa, por favor, ajude. Se tiver um microfone ali para a turma quiser complementar, é bom. Isso. Quer deixar um microfone ali para geral? Tá, a segunda pergunta era sobre estratégias de inserção e integração com a DAS, né, com o Distrito Agropecuário. Então, a gente acha que tem que retomar a comunicação com a SUFRAMA, e um ponto de partida é a discussão do ZE, que vai acontecer, que já tem data. A terceira pergunta, que era sobre interação com atores sociais locais. Então, a gente identificou alguns atores, a Secretaria do Meio Ambiente de Rio Preto da Eva, o ICMBio, né, principalmente ali na gestão da área, e colocamos a SUFRAMA também. Querem complementar alguma coisa nessa? Não? Tá. Ações de ensino e aprendizagem e divulgação. A gente colocou algumas ideias. Então, pensamos na instalação, uma instalação dentro do Bosque da Ciência, sobre o PDB-FF, que poderia ser inserida ali no roteiro de visitação. E pensamos também que é muito importante o fortalecimento das redes sociais. A gente discutiu um pouco a utilização de cartilhas e tal, mas achamos que as redes sociais vão ter um alcance e uma inserção muito mais potente. Para as perguntas norteadoras, futuras para os próximos 30 anos, a gente listou temas principais, não definimos as perguntas. Tá? Então, e pensando muito nas discussões que a gente teve nos últimos dias, claro. Então, mudanças climáticas e também alterações microclimáticas, pensando também naquela ideia de usar o subset de parcelas para entender melhor o efeito de mudanças climáticas na escala ali do monitoramento, perdas de biodiversidade, regeneração natural, provocados
palestra do Beto, então, colaborar na construção da árvore da vida, a fragmentação e o efeito de borda. Sínteses, a gente colocou uma interrogação, meio como provocação, porque dentro do grupo, uns acham que precisa de sínteses, né? Bom, todos acham que é necessário fomentar estudos que vão usar os dados que já existem, séries temporais, mas pensar um pouco o que são essas sínteses, o que falta, talvez um olhar mais atual, pensar mais fora da caixinha, né, Zé? E ecologia de paisagem também, que acho que é um tema que está um pouco deixado de lado, pensar mais no contexto amplo, né, na escala geográfica maior. Pergunta 6 era a integração com outros projetos. Então, todo mundo já concorda que a gente precisa voltar a integrar o PDB-FF com o PELD. A FEX. E também falamos sobre convênios com as instituições de ensino superior de Manaus, mas também pensando, por exemplo, na UFAM, na UEA, IFAM, e nos campi, né, tanto da cidade quanto do interior. A pergunta 7, que era sobre alternativas para o desenvolvimento e usando bioeconomia, a gente não tem nenhuma resposta. A gente ficou pensando, mas nada era muito concreto, tudo passava muito longe, e a gente deixou meio charada aqui, escondido. Fecha. E a 8ª pergunta, que era sobre se o PDB deve expandir geograficamente. Então, achamos que sim, porém, via passinhos de formiga, né, uma agenda de expansão, porque já tem muita coisa acontecendo agora, mas uma ideia é usar, por exemplo, cotas dentro das bolsas Lovejoy para, por exemplo, pesquisa com ecologia da fragmentação urbana. Então, destinar um número de cotas ali dentro do programa para expandir uma ação do PDB fora das áreas que o PDB atua diretamente, mas ali abrir um leque da fragmentação em outras áreas. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa para dizer... Beleza. Vocês querem fazer pergunta para o grupo? Alguém quer fazer algum comentário, pergunta que não ficou claro? Por exemplo, se vocês quiserem perguntar sobre a questão 7 para eles, é a hora. Tranquilo. Pode ter uma discussão no fim. Eu só queria... Sim, senhor. Pode ter se vocês querem. A gente pode fazer a apresentação de todo mundo. Eu só queria trazer uma questão... Não quer falar agora? Então tá. Então chega para cá vocês. Eu só queria saber essa coisa do mapeamento aí dessas instituições, né, esses atores sociais locais. Vocês mapearam alguns. E a minha pergunta para vocês, vale um exercício, uma espécie de diagrama de Venn, de ter identificação de outros atores e talvez até de identificação do grau de proximidade e diálogo que temos com esses atores, porque eu imagino que tem mais atores além do que vocês elencaram. E eu acho que isso é um ponto para considerar e depois vocês pensem. Certo, seu Beto? Concordo. Não tem som aqui. Desligado aí? É verdinho. Alô? Agora. Alô? Aê. A gente listou alguns atores, mas, com certeza, existem níveis de interação diferentes já, né? Uhum. E aí, acho que vai ser legal a gente voltar, assim, nesse ponto. Acho que vale a pena dedicar energia nisso, de verdade. Essa paisagem institucional. Acho que vale a pena, já que o diálogo aqui é de paisagem, né? Por favor, Grupo Azul, chega para cá. Vou até dar um microfone azul para vocês.
aqui o grupo 1, que foi eu, Edir, Fabrício, Renato, Mário, esqueci. Bom, vamos na ordem então. Primeiro, devemos não fazer reisolamento. Resposta é sim, essa é básica para assim, a finalidade básica do PDB-FF. Então, tem que investir nisso. E também, começar que tem que ser com dinheiro do PDB-FF, não convidando agricultores para ficar próximos a selvas. Número 2, quais caminhos estratégicos para buscar inserção no DASSE? Então, a gente enfrentou a capoeira, que precisamos urgentemente ter alguma atividade pesquisativa ali para mostrar, para justificar a criação de unidades de conservação que inclui a capoeira, todas essas áreas das fazendas. E obviamente, essa é muito aplicável ao DAS como um todo. Então, esse é o principal do 2. 3, as linhas desejáveis de interação do PDF com atores sociais. Então, listamos alguns que são, basicamente, os que vão ajudar a defender as áreas de ICMBio, Polícia Ambiental, e Polícia Federal, IBAMA, Ministério Público Federal, e SEMA de Rio Preto do Rio. 4, como transformar informações em ações de aprendizagem, etc. Uma sugestão é, tem que traduzir as coisas de inglês para português, sugiro colocar em livros publicados pela editora do INPA. Eu já fiz vários desses, mas é importante. E, além disso, você tem que divulgar com mídia, com redes sociais, etc. E tal. Mas, realmente, nós temos uma barreira lá atualmente. 5, as perguntas estratégicas para os próximos anos. Então, listamos 3. Que a minha interessa é essa parte de biomassa. Nós temos incrível quantidade de dados ali e todas, mais de 20 mil árvores identificadas, etc. Então, tem que combinar essa tecnologia LiDAR, que o Danilo está falando, de realmente conseguir para cada um daqueles árvores a biomassa da copa, do tronco, etc., realmente, junto com os dados que já temos, seria maravilha. E é muito aplicável as coisas de mudança climática. Daí, outra sugestão foi estudar a entrada de químicos dentro das reservas, que vai ser uma preocupação com essa plantação de laranja em Porto Alegre, realmente preocupante. Mas é uma oportunidade para ter um dado sobre isso, que é uma coisa de interesse geral. E outra questão foi o papel da capoeira nas mudanças climáticas. Tem que melhorar as estações meteorológicas ali, aqui é um dado importante, independente disso, além de ter o papel da capoeira. 6, os projetos, integração com outros projetos. Não? A gente listou o LBA, o PELD, então esse estabelece séries temporais com os grupos pouco estudados pelo PDB-FF.
Então, aqui, pedindo de novo investimento nessas estações climáticas. 7, bioeconomia. A resposta foi não. Não foi deixar em pé. Não é nossa área. E realmente nós somos os primeiros na área de biodiversidade, etc., mas por que ser quinta categoria fazendo bioeconomia? Número 8, nossa resposta realmente foi não com dinheiro do PDBFF. A gente deve fazer colaboração com grupos que fazem monitoramento das ilhas urbanas e em Balbina, etc., mas usar o dinheiro do PDBF lá para manter a nossa área. E os outros devem buscar dinheiro deles. Mas a gente pode colaborar. E realmente nós temos que lembrar que é muito difícil manter esse projeto. Não temos mais o Lovejoy, que com esses bilionários, etc. Aí. Temos que conseguir manter o core. E espalhamento geográfico ser através de parcerias com outros, mas não o dinheiro mesmo do PDBF tem que garantir o projeto que temos. Então, é isso. Pessoal, quiser complementar alguma coisa do grupo, estão satisfeitos? É isso mesmo? Então, avançamos. Você quer falar? Por favor. Sobre a bioeconomia, que não é bem bioeconomia, né, mas surgiu a conversa, a ideia do Mário de fortalecer o turismo de observação, turismo, assim. Não é bioeconomia, né, é outra coisa, mas poderia talvez ser já tem a infra instalada, tem um apelo, né, pode ser um caminho. Obrigado, senhor. Então, turma do grupo Rosa, por favor, chega para cá. Tá com a camisa com flores rosas, tem que vir, pô. Ai, pera, deixa eu pegar as perguntas. Não lembro. Bom, nosso grupo se estendeu um pouco porque havia muita como é que é? Dispersão. Então, a primeira pergunta, devemos ou não fazer reisolamentos periódicos? Existiram 3 grandes ideias, né? Uma parte do grupo defendeu de manter os fragmentos apenas de 1 e 10 hectares, isolados. Uma outra parte do grupo colocou uma proposta de não isolar e mudar a perspectiva do monitoramento a longo prazo, pensando já nessa ideia de mudar a matriz. E uma outra parte do grupo fez a proposição de reisolar com uma outra matriz agrícola, um SAF ou outra coisa. Com relação à segunda pergunta, quais caminhos estratégicos buscar na reinserção da paisagem? Uma proposição de ocupação do DAS, elaborado em conjunto com a SUFRAMA, que deve começar nessa reunião dia 28. E, dentro dessa proposição, a criação de grupos de GTs, grupos de trabalho específicos, setorizados em cada tipo de ação que esse projeto deveria fazer uma proposição de ocupação desse espaço DAS. Na terceira pergunta, quais as linhas desejáveis de interação com atores sociais? Como a gente tinha um representante da Rio Preto da Eva no nosso grupo, né, nossa conversa focou muito na questão do município de Rio Preto da Eva, né, então, na realidade, a gente respondeu essa pergunta muito vinculada já à quarta, então eu já vou responder as 2 juntas, né. Então, seria apoiar projetos de pesquisa na parte de antropologia das populações de Rio Preto da Eva, pensando na ocupação do território, né, quem são essas pessoas que estão ocupando lá, o que elas estão fazendo, qual é o perfil delas, né, para a gente poder traçar um cenário do que existe no território.
Então, isso aqui podia fazer em conjunto com o EA, IFAM, se abrir o mestrado lá, o FAM, né, todos esses cursos de antropologia que tem, né, temos aí o Alfredo Wagner como uma pessoa que, né, mantém um laboratório com muita pesquisa nessa área. Produção de material didático para as escolas de Rio Preto da Eva, trazendo tudo que já foi produzido pelo PDB, né, em termos de ciência, traduzido para o público. Capacitação de professores da rede pública. Assim, essas duas últimas, a gente pensou em parcerias, né? Não que o PDB vá fazer isso, né, mas que a gente possa ter parcerias junto conosco, com o IFAM, com o FAM, com o EA, né, para fazer essa questão. E isso é traduzido num conceito que o Beto criou, que é educação científica da biodiversidade. Eu disse para ele que isso se chama alfabetização ecológica. Temos a quinta pergunta aqui. Perguntas estratégicas o PDB-FF deve buscar responder nos próximos 30 anos. Aqui eu me perdi um pouco, acho que eu não consegui anotar tudo, tá? E aí vocês podem me lembrar. Quais processos são transientes ou permanentes nos fragmentos? Seria uma linha. Definição de monitoramentos anuais, já que não dá para monitorar tudo. Então, definir quais são os monitoramentos para manter anualmente. Aí isso gerou uma discussão muito grande, que não vou poder colocar aqui. Mudanças climáticas, espécies indicadoras para o monitoramento. Tá? Tem alguma coisa que eu esqueci? Não? Tá. 6. Com que projetos outros o PDB-FF deveria buscar integração? Aqui colocaram o PELD e de fragmentos urbanos, projeto que a Cíntia está tocando agora. 7. Que apontamentos pode oferecer sobre alternativas regionais baseado em bioeconomia? A princípio, nós também não tínhamos nada, tinha deixado em branco, acho que a gente saiu para tomar um café, o povo conversou e aí surgiu algumas coisas aqui. Coleta, germinação de sementes, viveiros, fenologia, porque orientação de projetos para extrativismo sustentável, pensando que a expertise do projeto na considerável quantidade de informação que se tem sobre espécies, localização delas, germinação e tudo mais, né, que essa seria a expertise que o projeto tem para oferecer para, sei lá, consolidação de viveiros, projeção, né, produção de mudas para reflorestamento, restauração de áreas, né, restauração de matas ciliares nas cidades, enfim. Posso só complementar? Pode. E dentro desse contexto, o que a gente pensou também é que isso poderia promover mais a pesquisa de fenologia de plantas no PDB-FF, que é uma coisa muito importante dentro das mudanças climáticas e até para a gente entender uma coisa que a gente entende muito pouco ainda, né, nas florestas tropicais, que é a reprodução das espécies, né, apesar de ter todo o conhecimento que o Zé apresentou aqui, ainda tem um bocado para fazer esse monitoramento fenológico mais afinado no PDB-FF e casar isso com o viveiro pode ser juntar a fome com a vontade de comer, porque pode ter a pesquisa associada com a extensão diretamente ligada aí. E a última, deve considerar o PDB-FF possibilidade de expansão. Aqui a nossa resposta é meio Caetano Veloso. Não, a princípio, mas fragmentos urbanos, sim, porque Baubina é muito longe. Né? Então, seria... foi o que eu escutei, eu só fui a relatora aqui, tá? Isso, é uma... do contexto do que é a fragmentação ali, experimental, e pensar em Baubina, então isso teria que ter outros braços, outras formas de trabalho, é isso. Só para complementar rapidinho, eu queria complementar duas aqui, né? Eu estava nesse grupo também. Super rápida. Na questão 1 do reisolamento, né? A gente tratou essa questão, tem sido tratada como sim ou não, né? E com vários argumentos, mas sem tucanar, mas assim, tem possibilidades intermediárias. Por exemplo, um argumento, a Flávia colocou ali que é difícil, por exemplo, diferenciar os efeitos do próprio isolamento em relação à perturbação da fragmentação, né? Então, quando a gente vai lá reisola, a gente está gerando um outro efeito, uma fonte de perturbação, que pode ser um ruído nos próprios estudos, né? Não, sim, de qualquer forma, você vai espantar a fauna, vai ter um monte de coisas, né?
Mas tem uma possibilidade, por exemplo, de a gente querer o reisolamento para estudar os efeitos do reisolamento, né? A gente já fez isso um pouquinho, de forma muito incipiente em 2014. Se a gente não tiver mais, a gente não vai fazer nunca mais. Se a gente tiver isso, for programado, por exemplo, daqui a um ano vamos reisolar, quem quiser fazer esse programa, repetindo aquela estratégia, e daí para frente, se vai ter outro ou não, a gente pode estabelecer agora, ou pode deixar para olhar para o bolso, para olhar para o futuro, né? Então, assim, não precisaria dizer sim ou não agora. E na questão 5, né, que é qual que é mesmo? Aqui? As perguntas futuras, né? Então, uma coisa que a gente colocou é que o que a gente vai pensar para 30 anos está diretamente relacionado com a resposta para a pergunta 1. Se tiver reisolamento, a gente continua com perguntas relacionadas à fragmentação. Se não tiver mais, a gente vai mudar as perguntas. Então, projetar 30 anos sem definir a primeira é meio arriscoso, né? Então, acho que a gente poderia investir um pouco mais nisso, mas tem coisas interessantes para a gente pensar aí depois da gente definir esse passo inicial, porque ele tem efeitos, né? Posso falar uma coisa? Não, só fazer um balanço aqui. Não, mas o microfone, por favor. E a gente ainda tem um grupo para apresentar, mas fala aí, pode falar. A gente aproveita. Aproveita aí. Não, era só para pensar no balanço que os 3 grupos que apresentaram tiveram sobre a pergunta do reisolamento. Acho que 2 falaram que sim e um falou que mais ou menos, era isso? Vamos ver o quarto grupo agora. E o quarto. Bom. Você quer falar aí, Dadão? Manda bala. Em relação porque, assim, quando Balbina, né? É uma loucura, na verdade. Porque para grupos que são muito dependentes da permeabilidade da matriz, como primatas, tem mais espécies nos fragmentos pequenos que no projeto, em Balbina, nas ilhas pequenas, né? Então, a verdade é que, assim, a gente falou não também, tá? Tudo bem, pessoal. Mas a gente tem muito para aprender com essa comparação, com as predições que a gente está gerando lá, são incríveis. E o que eu acho é o seguinte, talvez, aí vem o que a Ju colocou, que realmente a gente tinha que sentar mais, comparar de uma maneira mais formal os resultados do projeto com os de Balbina, porque isso ainda não foi feito de uma maneira formal, né, entender direitinho. Isso seria uma coisa muito bacana, porque efeito de fragmentação pode ter diferentes intensidades, né, diferentes vertentes aí. Só queria colocar. Talvez essa coisa do possibilidade de expansão, não na área de atuação, mas na área de análise integrada entre coisas que já acontecem, né? Eu vou passar para o professor Felipe e depois eu vou apresentar o grupo virtual que vai falar ainda. Em relação ao Balbina, já tem o grupo do Carlos Pérez, que tem um projeto lá há muito tempo, e então é questão de colaborar com eles, não de iniciar um trabalho do PDBF lá. Então, e como a gente colocou, não gastar dinheiro do PDBF lá. Léo, essa é uma complementação só do grupo mesmo, tá? Naquela questão 5 ainda. Agora, com relação a outra pergunta do reisolamento, nós discutimos isso também, e a ideia de ter outras opções, não, de deixar a capoeira, mas realmente o que tem que manter é isolamento do tipo que temos até agora, porque são poucos reservas isoladas. Se a gente começa a dividir para comparar com o agrofloresta e outras coisas, você tem nenhum para cá, praticamente. E é melhor simplesmente manter um cronograma de reisolamento e gastar dinheiro fazer isso. Professor. Jansen. Beleza. Então, a gente agora vai escutar o Thiago Timo, que vai trazer aqui a fala do grupo do Thiago Timo, que ele estava sozinho, né? Bom, então, primeiro quero cumprimentar a todos, saudade dos conhecidos, tem muita gente que eu não consegui ver, mas estou vendo a Flávia Costa aí, estou vendo, vi o Mário, vi a Rita, vi o Jansen, o Dadão, Ju Strope, a Ana,
o Rafa, o Emílio, saudade de todos. Bom, vou comentar rapidinho das minhas respostas, né? Eu não tenho muita... Eu perdi a propriedade para falar sobre o projeto, faz muito tempo que eu não estou mais aí com vocês, mas eu adoro dar pitaco, então vamos lá. Sobre se devemos ou não fazer o reisolamento periódico, se vocês devem, né? E por quê? Eu acho que deve fazer, né? Vocês sabem das ressalvas muito melhor do que eu, mas eu acho que a chance de observar padrões de ocupação numa paisagem experimental em escala histórica é fundamental para fazer inferências fortes sobre processos ecológicos. É uma chance que poucos projetos no mundo têm de ter um delineamento experimental, um desenho experimental como o que vocês têm, né? Então, eu acredito que deve continuar os reisolamentos, sim, né? Eu achei muito interessante o que o Jansen colocou e acho que essas complementações são muito mais interessantes ainda. Então, eu sou a favor de variações sobre o tema, né? Os caminhos estratégicos, né? Eu acho que a ampliação das pesquisas é desejável, né? Mas que se deve observar as restrições e que eu imagino que vocês enfrentem restrições muito grandes para manter o projeto. Não é um projeto pequeno, nem é um projeto simples, né? Então, creio que idealmente é muito legal ampliar, mas que isso deve ser observado com muito cuidado. Sobre as linhas desejáveis de interação, eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu acho que capacitação de guias locais, de monitores locais, prospecção de alternativas econômicas devem ser prioridades, fóruns de discussão com o poder público, né? A gente viu que tem muita demanda do poder público local, né? Nessa série de discussões. Como transformar o conjunto de informações e conhecimentos do PDB em ações de ensino e aprendizado. Eu, como Heraldo colocou, eu sou adepto de livro e artigo. Eu prefiro ler um tutorial a assistir um vídeo, mas ultimamente eu tenho ouvido muito podcast e eu acho que tem alguns podcasts que são interessantes para a divulgação do trabalho do projeto, né? Vídeos no YouTube também podem ser interessantes. Eu não saberia como fazer, mas eu acho que são plataformas bem interessantes para se fazer essa divulgação ultimamente, né? As perguntas estratégicas, algumas coisas que eu pensei aqui para os próximos 30 anos, que seria extrapolar os dados do projeto para uma escala espacial mais ampla, através de modelagem de parcerias com outras instituições, né? Até para comparar com outros dados, né? Discutir padrões e processos em termos de funcionalidade, indo das guildas, né, que tem muita coisa do Stauffer, tal, né, e de outros autores da década de 90, partindo para grupos funcionais, utilizando os dados já disponíveis mesmo, né, passar da escala de padrão de diversidade para uma escala de processo e funcionamento de ecossistema, né, avaliar essa abordagem sobre uma visão dinâmica, utilizando os dados já disponíveis no projeto mesmo, eu acho que seria interessante. Eu coloquei algumas coisas aqui que seriam sugestões para os próximos 5 anos, né, que é a utilização de bioacústica, eu vi que o Paulinho já usou isso em algum momento, técnicas de DNA ambiental, entre outras já disponíveis para ver conectividade funcional para organismos que são afetados mesmo pela fragmentação, que o PDB hoje já sabe, né, muito bem quem que é afetado nos padrões de diversidade. Avaliar efeitos prolongados do isolamento na comunidade vegetal, né, com ênfase no efeito de borda, sob uma ótica de composição de comunidade mesmo, né. Testar a resistência da matriz para espécies móveis, utilizando a ecologia do movimento, né, ferramentas de ecologia do movimento, GPS escolar mesmo, esse tipo de coisa seria interessante. Testar os efeitos locais regionais da fragmentação sobre o clima e vice-versa, quais são os efeitos
da mudança do clima nesses efeitos de borda, se tem alguma alteração que a gente pode perceber, né? E eu não sei se foi dado continuidade ao projeto Igarapés, eu não acompanhei mais depois, mas eu acho que seria uma coisa muito interessante de ser continuada, né? Observar como é a variação da biota aquática em função do que aconteceu na paisagem. Alguns projetos que eu consegui sugerir para que haja integração são o projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, da Embrapa Pantanal com a FAMATO e a Acrimate do Mato Grosso. Com a FAMATO e a Acrimate do Mato Grosso, que é um software utilizado para avaliar a sustentabilidade de fazendas no Pantanal. Seria uma coisa interessante para testar a sustentabilidade das fazendas no entorno aí do projeto, né, das áreas do projeto. Um projeto de um colega, de um parceiro, que é Governing the Atlantic Forest Transition, Improving Our Knowledge on Forest Recovery for Ecosystem Services. É um projeto jovem pesquisador que busca avaliar a recuperação florestal no funcionamento de ecossistemas, nos serviços ecossistêmicos, né? Num contexto multifuncionalidade de paisagens dinâmicas. É um projeto interessante para se comparar resultados do PDBFF com resultados dele. É claro que os resultados do PDBFF têm um prazo muito maior do que o desse projeto. Então, eu acredito que seja um projeto que vai lucrar mais com a interação com o PDBFF, mas, de toda forma, é o projeto que me veio, um dos projetos que me vem em mente. Outro é o Resilience of Multifunctional Landscapes in the Face of Climate Change, que vem naquela minha sugestão de uma questão anterior. Alguns apontamentos que podem oferecer alternativas regionais de desenvolvimento baseado em bioeconomia, eu caio na mesma coisa que a Ju falou, eu não sei dizer, não saberia opinar com precisão, né? E opinei de uma forma imprecisa mesmo, sugerindo produção de produtos não florestais madeireiros, né, dando ênfase à riqueza de espécies frutíferas da região. Aí outras sugestões que eu fiz foi turismo ecológico de aventura, observação de aves, esse tipo de coisa que vocês podem avaliar e prospectar aí muito melhor do que eu. Se o PDBFF deve considerar a possibilidade de expansão em áreas de atuação geográfica, porque idealmente sim, mas eu acho que eu concordo com o Dadão, que é na forma de comparação e de análise, né? Pegar os produtos já disponíveis de outros projetos e dados de outros projetos e comparar com os produtos do PDBFF, com os dados do PDBFF, fazer avaliações e análises comparando esses dados. Eu lembro da época que eu ainda estava fazendo mestrado aí, que o Dadão já estava trabalhando com meta-análise. Então, ele pode avaliar essas possibilidades bem melhor do que eu, mas eu acho que é uma coisa possível, factível e que pode ajudar muito o projeto. É isso que eu tinha para apresentar em termos das respostas e agradeço a oportunidade. Abraço a todos, abraços saudosos a todos. Que agora é vocês conversando com vocês mesmo. Como é que é isso? De tudo que vocês falaram. Você ia falar um trem, Jean. Você quer começar? Traz para cá. Tá aí? Não, ainda era um restinho daquela questão 5, que é o lance de de questões e como lidar com isso, né? A gente falou muito, por exemplo, de espécies indicadoras ou espécies sensíveis, né? O que a gente tem uma base muito boa para avaliar são espécies sensíveis à fragmentação, né? Isso o projeto construiu um longo acúmulo de dados e pode falar isso muito bem. Embora, né, a Flávia tenha ponderado bastante bem que não adianta só olhar o passado, tem que olhar... Não, o futuro nem sempre é previsível só com bases no passado, né? Então, como um argumento para a gente monitorar grupos maiores de espécies, porque algumas das sensíveis podem aparecer daqui para frente, né? O Dadão mencionou o caso anteontem da Duque, né? Que aquele déficit de extinção pode estar aparecendo agora e coisas desse tipo. Então, tem espécies que vão reagir tardiamente mesmo, né? Seja porque o tempo geracional é muito longo, então, até os indivíduos morrerem e a gente sentir o problema na população pode demorar muito mais, seja porque é como, sei lá, o caso
lá de Balbina, né, da jusante de Balbina, em que as árvores começaram a morrer 30 anos depois, assim, apareceu de verdade muito tempo depois, porque o acúmulo do efeito negativo foi muito grande, e aí até esses indivíduos morrerem, a gente não percebia isso claramente, né? Então, tomar bastante cuidado, mas os monitoramentos deveriam ser bem abrangentes, e a periodicidade aí é uma coisa que precisa ser pensada, né? Eu acho que é algo que a gente precisa mergulhar mais. Eu sugeri, por exemplo, que a gente pensasse periodicidades que considerassem o tempo geracional dos organismos-alvo, né? Então, para pequenos vertebrados, talvez fazer monitoramentos a cada 2, 3 anos seja suficiente. Pegaria um turnover de indivíduos bons, né? Já bom. Para outras espécies, poderia ter turnovers mais longos e tempos entre monitoramentos maiores. Então, acho que tem bastante coisa para aprofundar ainda aí. A questão do reisolamento está morta ou pode voltar nela? Bom, essa foi a questão mais demorada no nosso grupo aqui de longe, né? Não teve um consenso, mas pensando que a maioria pensa como... Eu fui a favor do reisolamento, já falei isso antes de manhã, né? Mas pensando no reisolamento, uma das propostas aí do grupo da Ju, né, foi de não usar fogo, né? E uma coisa que a gente escutou com o Beto é da ideia de efetivamente fazer um reisolamento que a gente pudesse manter isolado. Porque o que tem acontecido é derruba, deixa lá e volta uma capoeira rapidamente. Então, se efetivamente a gente derrubar, queimar, colocar capim e ficar roçando a vísmia que aparece no capim, a gente pode manter isolado por muito tempo, pensando que o custo disso é muito grande. Então, é uma coisa bem importante, né? E nosso grupo falou de questões para os 30 anos, né, das mudanças climáticas, e que exatamente o fato da gente ter áreas fragmentadas e não fragmentadas, né, e quando eu falo fragmentada, isolada, né, é que seria um diferencial do PDBFF de poder eventualmente ter uma possibilidade de ver interação entre fragmentação e mudanças climáticas, que seria uma coisa única, né? Então, assim, é lógico que tacar fogo, né, é péssimo em todos os aspectos, mas talvez seja o melhor jeito da gente isolar quando tiver a grana para isolar e tentar manter isso o mais tempo possível, sem precisar fazer um processo tão traumático como é esse processo com 8, 10 anos aí de espaço entre um isolamento e outro. Passar para o Dadão, mas uma pergunta de leigo aqui. Vale a pena, depois vou passar para o Mário, vale a pena fazer isolamento de fogo nos lugares e de correntão em outro? Isso vale a pena ou não? Delírio aqui. Completo, Geraldo. Nossa, até perdi o que eu ia falar, cara. É o DNA, né? Data de nascimento. Daqui a pouco eu lembro. Tá. É que eu acho assim, né? Para mim, eu estava comentando no grupo que sempre que a gente olha os dados do projeto das áreas de borda, a variabilidade é muito grande. E, para mim, boa parte disso é explicado por queimada. Porque algumas queimadas ocorrem tudo bem, outras não. Outras, se você estiver dentro de um fragmento que está sendo isolado com fogo dentro, se deu alguma coisa errada, mesmo que ele não pegue fogo, tem um impacto muito grande. Tem um impacto muito grande, é um impacto que na verdade, eu não acho que tem um controle efetivo dessas queimadas. Eu acho que elas trazem um ruído danado para a maior parte das análises. A ideia do correntão, né, de um trator, é exatamente diminuir o tempo de rebrota, porque quando se corta e bota fogo, a rebrota é muito mais rápida, E a verdade é a seguinte, eu até posso estar completamente equivocado, tá? Mas eu acho que vale a pena fazer a estimativa.
porque é um trabalho árduo pra caramba. O pessoal que fica isolando o projeto lá é um trabalho desgranhento do ponto de vista da pessoa que está fazendo isso. Não é um trabalho bom, é um trabalho que judia muito das pessoas que estão lá. Então, acho que tem que botar tudo isso na balança, sabe? E ter uma medida mais efetiva de quanto que a gente está falando. Quanto que é esse processo? Quanto tempo demora mais? Por exemplo, né, Heraldo? O processo de isolamento da Dimona, mais de 100 hectares, demorou meses. Meses. E a gente está falando, a gente cortou um corredor de 10 metros, 15 metros, demorou meses. Então, eu acho que vale a pena investigar o quanto que é. Eu não tenho a menor experiência com trator, gente, eu não sei nada disso. Mas eu acho que vale a pena investigar. Investigar o custo atrelado, quanto tempo demoraria. Porque, às vezes, vamos supor, Beto, que você vai ver, putz, o dia de máquina se aluga por dia, é caro. Mas, às vezes, você vai ver em 2 dias, em um dia o trator isolou a reserva de 10, destocou, não precisou botar fogo em nada, não teve problema nenhum, e o isolamento vai ser melhor, vai durar mais tempo. Eu não sei, estou dizendo que é uma possibilidade de reisolar que eu acho que tem que ver se é mais ou menos eficaz. Só isso. O Heraldo lembrou. Eu lembrei que eram justamente as reservas de 100, né? Ou seja, a reserva de 100 é praticamente impraticável o custo de isolar ela. A gente fez uma vez, muito caro, por isso que a gente pôs especificamente 1,10. Mas eu concordo com você, Dadão, o fogo é um grande problema, e aí teria que se estudar bem uma maneira, talvez, do correntão, e tirar a biomassa e ter um fogo brando, que você consegue colocar capim, e aí, a partir do capim, fica... Porque se você só passar o trator, o negócio vai voltar rápido de qualquer jeito. Mas lá em Paragominas, aquelas pastagens que eles usam trator, né, realmente não regenera mais. Né? É um negócio drástico mesmo. E é isso que eu acho que o projeto deveria, pensando em gastar dinheiro, almejar um isolamento que seja efetivo. Já que a gente decidiu vamos isolar para valer. Né? Outra discussão que a gente teve aqui, né, se 100 metros é suficiente. Né? E eu acho que assim, o que o histórico mostra é que sim, principalmente para esses grupos que têm dificuldade de atravessar áreas muito claras, etc. Né? Mais que 100 metros seria proibitivo, mas a gente podia pensar, será que 50 não é o suficiente? Entendeu? Que é reduzir o custo para menos da metade, né? Porque não mas a gente não sabe, é melhor então ficar no 100, porque é um dado empírico, histórico e tal. Mas tem que pensar bem como fazer esse reisolamento. Mário? Tá. Oi, desculpa. Mudando de assunto um pouquinho, voltando à ideia da extensão geográfica da atuação do projeto, eu lembrei de uma conversa com o Rob Beauregard há não muito tempo. Para quem não sabe, o Beauregard foi o pesquisador que colocou em prática o projeto. A ideia foi do Tom Lovejoy, e quem executou, quem criou o projeto mesmo foi o Rob, e foi o primeiro diretor ao longo de 8 anos. E ele falou que, na verdade, sempre foi a ideia do desenho original incluir a reserva Duque como a reserva de 10 mil, o fragmento de 10 mil. Quer dizer, tem um desenho de 1 hectare. Não precisou, né? Já se isolou sozinho. Pois é, mas o lance é que, na verdade, fez parte, só registrando essa história, fez parte da ideia do desenho. Reservas de 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares, 1.000 hectares que não foram isolados dentro do PDB, mas foram designados, e 10 mil seria a Duque. Então, estender até a Duque não seria uma extensão ao longo além do previsto.
Rafaelo. Depois, Beto. Só sobre o assunto que estava falando antes, o Emílio Bruna, ele falou que acha importante enfatizar que o que atrai muitos dos pesquisadores, parceiros e recursos estrangeiros ao PDB é justamente os fragmentos. Lugar para estudar ecologia tropical e até regeneração tem muitos. Só que lugar que tem a base de informação e fragmentos de histórico conhecido, mesmo imperfeito, são poucos igual ao PDB. Então, pode ser uma coisa que atraia bastante, não reisolar pode ser uma coisa que atraia menos, né? Assim, eu acho que eu gostaria, talvez, de tirar daqui um encaminhamento que não é sim ou não. Eu acho que essa discussão precisa ser aprofundada para além desse fórum. Primeiro porque isolar tem o distúrbio que você entra, tem um custo que não deve ser baixo, não faço ideia de quanto custaria, mas é por volta de R$1 milhão no mínimo para fazer o isolamento dos fragmentos, né? Não vai ser muito menos do que isso. Com correntão, sem correntão, com trabalho manual, sem trabalho manual, não vai ser um custo muito baixo para fazer reisolamento dos fragmentos. Talvez a alternativa é gastar um dinheirão no começo, depois manter, no longo prazo, um anel de isolado para manter ele fragmentado no longo prazo. Acho que a gente precisa colocar isso na balança. O Emílio, vários de vocês falaram, né, que o tchan do PDB é o estudo de fragmentação, e se a gente para de ter a fragmentação no PDB, a gente perde o tchan. Eu não sei se eu concordo necessariamente com isso, porque eu acho que o tchan do PDB também é toda a informação que já foi produzida para além dos efeitos de fragmentação medidos dentro da área do PDB, né? Toda a dinâmica ambiental que acontece, que apareceu aqui, né, que nem se consegue relacionar isso necessariamente com efeitos de fragmentação. E assim, até com o Bierregard, a gente estava conversando agora em dezembro, eu comentei com ele esse negócio do reisolamento, ele falou, ixi, acho que não precisa fazer isso mais não. Mas, assim, eu não sei até que ponto o Rob está trabalhando com essas questões e conhecendo detalhe. Mas eu acho que essa questão merece um aprofundamento para além desse fórum, porque a gente está artificialmente mantendo uma paisagem, e eu fico me perguntando até que ponto a gente não consegue, com o aprendizado do PDB, tratar de entender esses efeitos de fragmentação no longo prazo dentro da cidade, dentro das áreas que estão fragmentadas aqui nos arredores, com a reserva Duque e outras coisas. Tem um monte de aprendizado lá, né, cujo aprendizado, monitoramento não necessariamente vai ser lá. Enfim, eu acho que isso merece um aprofundar, porque não é uma decisão muito fácil, vou reisolar, não vou reisolar, até porque quem vai ter que ir atrás do dinheiro vou ser eu, então eu estou meio preocupado com isso. Mas não é só essa questão, né? Acho que a questão do dinheiro é uma questão que a gente sempre pode resolver. Uma alternativa, por exemplo, é, junto com esses novos assentamentos da SUFRAMA, de trazer quem vai fazer o isolamento, quem vai, de fato, estar ocupando isso. A gente pode fazer uma parceria com a SUFRAMA, vamos reisolar, então, pessoal, vamos garantir isolamento nessas áreas, né? A SUFRAMA entregando lotes, ela poderia entregar os lotes nas áreas que já estão meio fragmentadas para garantir que a gente tenha a fragmentação nessas áreas que a gente quer manter a fragmentação. Nem todos os fragmentos foram isolados, né? O Heraldo hoje estava sugerindo no nosso grupo que a gente trabalhe também lá na Cidade Power, lá em cima, isolando os fragmentos e incluindo o monitoramento, reisolando aqueles fragmentos também. Eles foram isolados e não estão mais, né? Mas é um controle com uma medição que começaria agora, porque a gente não tem as medições antigas. E aí, enfim, eu só queria fazer essa colocação, que eu ainda tenho, pessoalmente, eu tenho dúvidas que a gente está medindo efeitos de fragmentação para além dos efeitos de borda, de fato, e para além das espécies mais sensíveis, que são aquelas que não vão cruzar os 10 metros, que não vão cruzar os 100 metros. Quanto de efeitos de fragmentação a gente vai estar medindo a partir desse reisolamento numa paisagem que tem uma fragmentação limitada a esses anéis que vão ficar em volta desses fragmentos se tudo está crescendo e virando floresta de novo. Então, acho que essa
é um ponto que eu gostaria de colocar, porque eu acho que isso merece aprofundar. Então, Jansen e Dadão, e sobre isolamento, eu concordo com o professor, a gente tem que desisolar as informações traduzindo do inglês para o português para usar aqui. Roberto, não é uma contraposição, é só um número para botar na mesa, né? Eu fiz aqui uma conta mais tosca do mundo. Se custa 1 milhão e dura 10 anos, o isolamento, ele custa R$ 8.300 por mês. Não é um número importante, né? Hã? Não, tudo bem. Eu estou falando para a gente saber quanto custa, porque ele dura 10 anos. Eu compro uma geladeira, ela custa caro, mas eu espero que ela dure bastante. Tá? Não é um número para botar na mesa. Nós estamos falando 1 milhão na hora. Eu nunca tive, né? Embora eu tenha gasto R$500 mil para estudar meus filhos. Já fiz essa conta, né? Para chegar até a faculdade. Não lá. E sem contar a cachaçada. Mas assim, para a gente ter um número, né? Para falar 1 milhão. E quanto isso custa por mês? Tá. É assim, o que eu acho, né, Beto? Antes, quando começou assim o projeto e a Suframa, fazendo esteio lá, tinha tinha boi pra caramba lá, cara. A gente andava naquelas pastagens que era boi pra caramba. Lembra? Né? Quem andou ali, era muito bicho ali, rapaz, que os boi vinha tudo atrás de você, os brabo. Aí, olha, Beto, lá no meio, onde era cheio de capim, dava 3 anos, era aquela juquira desgranhenta, o pasto começava a rarear, e era solano, era lacre aparecendo, e o gado ia emagrecendo tudo, até que ia sendo abandonado. Eu acho que talvez, Beto, o projeto ele tenha sido implementado num local com uma condição que pasto não vai. E ele quis simular uma paisagem onde o pasto se manteria por si próprio. No começo, acho que todo mundo pensou isso, que ia ter os bois lá em volta, o fragmento, o pasto crescendo, e a gente não teria esse problema que veio por reisolamento. Mas eu acho que sempre vai ter, eu acho que se plantando capim, não plantando capim, porque no pasto se plantou capim, se encheu de boi, e vinha juquira, o tempo todo. Então, realmente é uma decisão que eu acho que não dá para desatrelar de um custo, se quiser manter esse isolamento, mas vai ser muito difícil a gente ter uma paisagem que esse isolamento seja mantido de forma passiva. Bom, eu acho essa hipótese de Suframa lotear as áreas e resolver o problema de isolamento, acho que nem deveríamos considerar isso. Nossa estratégia tem que ser de combater essa hipótese com unhas e dentes e não oferecer isso de qualquer forma como opção para ser considerado. Então, não é Suframa que vai resolver o problema do isolamento. Esse é dinheiro do PDBF, sem nenhum pedido de ajuda deles. Né? A gente tem que conseguir aquelas áreas protegidas como unidades de conservação. Só pensando em mais uma justificativa para manter o isolamento, eu acho que tentar outras áreas, a gente perderia a série histórica. E aí você levantou a questão de se a gente está vendo o efeito da fragmentação, porque tem uma faixa pequena, isolada em volta. Tudo bem, acho que tem um ponto nisso, mas o efeito de borda em si, a mudança microclimática, ela pode ser o ponto assim, importante que a gente teria a série histórica e a possibilidade de ver essa sinergia de um efeito de borda
com as mudanças climáticas, que a gente não teria em outro lugar. Agora, o quanto esse efeito de borda é forte, aí eu já não sei dizer. Eu acredito. Então, é isso. Rapidinho. Precisa. É que... alô? Que assim, quando a gente olha lá no distrito, por exemplo, saindo um pouco das áreas do projeto, tem um monte de área, tem um monte de fragmento, em uma série de fazendas lá, que a gente sabe a idade desses fragmentos e tem diferentes áreas, não é um fragmento experimental, que a gente tem alguma espécie de controle, mas talvez, eu acho que vale a pena alguma checagem nesses. Eu acho que é legal testar as predições fora do lugar onde elas foram geradas. Eu acho que eles oferecem uma oportunidade para isso. Eu acho que vale a pena. Eu não acho que o custo é muito elevado. Eu acho que a gente, quando, na reunião dos 25 anos do projeto, a gente fez essa análise, a gente localizou um monte dessas situações no distrito, que eu não sei como elas estão hoje em dia, mas existiam oportunidades reais de você estar testando e sem custo algum, porque elas estão lá. Testando, por exemplo, aumentou, a biomassa é menor perto da borda, essa é a previsão do projeto, vamos lá. Vamos testar onde a gente não coletou dados. Não, vai lá e mede os DAP, não precisa... Só um ponto no tempo. Alguns pontos, né, onde você valida essa previsão. Porque hoje em dia, na verdade, primeiro que é todo mundo de uma época próxima e que a gente tem algum controle, a gente sabe quando foram criados esses fragmentos, mais ou menos, sendo eles da década de 80 para frente, né? A gente tem uma ideia da idade deles. O que poderia ser uma maneira, talvez, de ampliar, Beto, a nossa paisagem. A nossa paisagem seria muito ampliada. A gente teria outras coisas para estar vendo em função da paisagem. Porque, na verdade, o que o Beto chamou a atenção, e eu concordo muito com ele, é que a reserva mais isolada que a gente tem é o Porto Alegre, 100 hectares, que ela está a 300 metros. A maior parte das nossas reservas está a menos de... O isolamento é menos de 150 metros, muitas vezes com uma capoeira de 20 metros de altura, né? E aí você tem 50 metros de derrubada. Então, a verdade é que uma conclusão na escala de paisagem, para nós, é muito limitada ainda. Bom, eu acho importante relembrar que esse tipo de estudo com fragmentos na paisagem de pecuária, basicamente, o Carlos Pérez já vem estudando há tempos no norte de Mato Grosso, são centenas de fragmentos. Então, mas também com estudos dos bichos, besouros de rola beça, posta, um monte de diferentes grupos, mas ao invés de começar outro projeto aqui, procurando fragmentos assim, na área de Manaus, para começar, é melhor fazer isso em colaboração com ele, ver os dados de borda, etc. e tal, e aproveita isso, porque esse é um investimento incrível em conseguir dados de fragmentos daquele tipo. Só uma observação sobre a questão dos fragmentos urbanos, né? Diferente do projeto, é claro para todo mundo que a fragmentação não é um processo aleatório, né? Então, o desmatamento é feito nos lugares mais planos, nos melhores solos. Então, o que sobra já é uma coisa viciada, né? O que não aconteceu necessariamente no projeto, né? Diferente. Outra coisa que o projeto tem de único nos fragmentos
é que, de certa forma, o impacto que a gente tem é só do isolamento, né? Nós não temos outros fatores, né? Já teve problema de fogo, tudo lá, mas a gente não tem outros fatores. Na cidade, você tem a possibilidade de ter lugares que estão sofrendo efeito de caça, outros não estão sofrendo efeito de caça, o outro cara usa lá para coletar açaí, o outro não usa, né? Então, a gente tem fatores de confusão que a gente não tem e não tem os dados pré-isolamento. E isso, para mim, é o que faz o projeto ser único. Não tem como, né? Mesmo Balbim, né? A mesma coisa. Você tem só sobrou as áreas mais altas e você tem o efeito de borda devido à água, que é um efeito completamente diferente, né? Então, só para a gente pensar nisso, se realmente quer abandonar o mainstream que a gente tem até agora. Eu só estou provocando, porque eu acho que esse debate precisa ser mais debatido. A Ana até trouxe um número aqui, que vão deixar vocês mais felizes. Segundo o Ari, não é 1 milhão, é 260 mil, ele isola tudo, né? Sim, serviço precarizado, né? Vai custar o dobro disso, pelo menos, porque precisa pagar melhor, né? Mas é metade do que eu estava falando. Esse daí é análogo à escravidão, eu imagino, né? Porque são 174 hectares para isolar, para derrubar. Nós temos que derrubar 174 hectares de capoeira para fazer o isolamento, sem considerar a cidade de Paulo, que está fora dessa matemática, né? Depoimento. Uma das cenas mais cruéis que eu vi aqui, nos anos que eu fiquei aqui, foi justamente de uma equipe que estava limpando. Um menino de 16 anos tinha caído em cima de um facão e não levaram ele para cuidar porque ele tinha se descuidado. Eu lembro que hoje quem pegou esse menino foi o Dadão e o Carlinhos, na época, e carregaram meia força para o Toyota. Então, depende das condições, é medonho, não é cruel, é medonho. E ver condições trabalhistas, ver situação. Então, só estou falando para não reproduzir com toda a boa intenção, que a gente sabe onde tem boa intenção, não reproduzir condições medonhas de trabalho para fazer serviço. Só questão. Obrigado. Isso jamais aconteceria, né? Agora jamais aconteceria. Não, é impossível conceber, tratar qualquer, né? Assim, eu diria que questões né, trabalhistas, então a gente está tentando melhorar a qualidade de vida de todo mundo, queremos melhorar o salário de todo mundo, e essa contratação precisa ser feita, eu acho, na base de trator. Não é lá com terçado cortar, não, porque isso é um trabalho ingrato, de fato, como você falou. Registradíssimo. E aí, pessoal? Mais alguém quer fazer um comentário? Não sei se está ligado. Não, confere. Eu acho assim, sabe, o que traz uma notoriedade para o projeto, eu acredito que muito seja os monitoramentos de décadas de aves e de árvores, que isso traz um valor muito grande atrelado. E isso, para mim, é o valor. Eu acho que mesmo olha, gente, vou te falar, se tivesse só os hectares monitorados por esse tempo na floresta contínua, já seria uma referência mundial, sem efeito de fragmentação. Porque monitorar por tanto tempo assim é muito raro, é um tesouro muito raro. Eu acho que isso traz talvez a gente é muito reconhecido por fragmentação, mas isso traz uma lição muito bonita, que monitorar por longos períodos vale a pena.
os grupos. É importante. Eu acho que parte dos frutos colhidos vem desses bancos de dados, desses programas de monitoramento mais duradouros. É isso? Fechamos? Fechamos abrindo, né? Que bom. Pessoal, eu gostaria, em nome da equipe do PDB, agradecer imensamente por esse conjunto de dias dedicado a olhar para o projeto, pensar o projeto, refletir o projeto, para tomarmos decisão para os próximos anos, né? A gente agradece imensamente a colaboração de todos que estivemos aqui nesses dias todos. Muito obrigado, de verdade. A gente encerra aqui. Amanhã teremos uma reunião mais interna da equipe do PDB com os pareceristas, já fechando até para avaliar esse conjunto de aprendizados e discussões que aconteceram aqui e que, me parece, vão até abrir outras conversas, como com a Suframa, mas também essa discussão que a gente avançou bastante aqui, me parece que vai ter mais coisa, né, daqui para adiante. Então, obrigado, e pessoal que é da equipe do PDB, estamos aqui amanhã de novo, pareceristas também, e demais, um grande abraço, que bom encontrar, ver vocês e conversar esses dias todos. Obrigadão, gente, valeu.